Olá a todos e todas. Estamos hoje aqui com mais um depoimento relativo às atividades comemorativas dos 50 anos de institucionalização do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. E a nossa entrevistada aqui é a professora Ana Fani Alessandri Carlos. A professora Fani, como é conhecida por muitos dentre nós, completou já mais de 30 anos de credenciamento no PPGH, o programa do qual também já foi coordenadora no final dos anos 90. Fani orienta pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente nas linhas Geografia da Cidade e do Urbano e Teoria e Método em Geografia. Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa de maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos: professora Fani, o que você gostaria de falar sobre sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no PPGH? Obrigada, César. Como você mesmo disse, é uma atuação de mais de 3 décadas, né? Eu penso que, para falar um pouco da minha atuação no departamento, no PPGH, ela só pode ser compreendida no movimento da minha formação, né? Uma prática que se associa ao desenvolvimento da própria geografia como disciplina que pensa o mundo em que vivemos, não é? Para mim, né, para a minha geração, para a minha formação, o PPGH e o DG são absolutamente indissociáveis, não é? Um se articula, se justapõe em relação ao outro e acaba criando uma única experiência, né, para pessoas da minha geração, né? Eu posso inicialmente apontar 3 dados importantes para localizar e explicar a minha atuação no PPGH. Em primeiro lugar, o DG e o PPGH, como eu disse, não se separam. Não é? Eu me formei no DG no momento de questionamento da capacidade da geografia na construção de uma teoria explicativa na nossa sociedade, isso nos anos 70. Né? Esse momento define o meu percurso teórico e o tema da minha pesquisa ao longo das décadas. Né? Em segundo lugar, essa formação também ganha sentido e se diferencia na medida em que o PPGH e o DG, né, são partes integrantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A FEFELEG é o lugar da reunião com professores e pesquisadores de outras disciplinas, com as quais o debate é natural na nossa prática cotidiana, mesmo quando as nossas reuniões são burocráticas, né? Mesmo quando essas reuniões são burocráticas, o conteúdo, né, dos debates acaba nos oferecendo momentos importantes de reflexão. Né? Nas muitas reuniões cotidianas dentro da faculdade, nós estamos sempre em contato com as mais variadas formas de abordar a realidade. Eu me lembro, durante muito tempo, eu participei da DUSP e fui coordenadora da seção São Paulo, da seção da FEFELEG, da DUSPinha, da DUSP, que a gente chamava de DUSPinha, e foram décadas, não é, de um cenário de debate com professores como Florestan Fernandes, o Antônio Cândido, a Marilena Chauí, a Eunice Duran. Né? Isso me fez, né, ter uma formação muito privilegiada nesse vai e vem que é a Faculdade de Filosofia. Né? Em terceiro lugar, a minha prática como orientadora, ela tem como fonte de aprendizado os meus anos de formação, né? Tanto no Colégio de Aplicação da USP, né, quanto o meu trajeto de formação dentro da Faculdade de Filosofia. Né? Sintetizando, eu penso que aquilo que nós fazemos é aquilo que somos, né? E a gente só pode explicar por uma prática que é histórica, né? E que, no meu caso, é bem longa, né? Eu penso que uma história particular, que no caso em tela agora é a minha, né? Ela refere-se, constrói-se na justaposição e reunião de muitas outras histórias, né? Quer dizer, as histórias particulares, elas se constituem como um momento e num movimento de histórias que são coletivas, né? Então, é nessa totalidade que eu reconheço a minha atuação no PPGH, né? Eu penso que, apesar dessas primeiras décadas da minha formação ter sido no período da ditadura militar, foi um momento grande de repressão e de opressão à liberdade numa universidade pública, mesmo vigiada, havia sempre a possibilidade, nas brechas, né,
do debate, da liberdade do debate, da contraposição das ideias, né? Então, o exercício à liberdade, ele aparecia como contraponto dialético numa sociedade oprimida, repressora, né? Então, neste momento, né, nós estamos diante da possibilidade de entender essas contradições nas quais a gente estava vivendo e nas barreiras, a ditadura militar é uma barreira que se levantava em relação à possibilidade de construção do humano, de constituição do humano. E, do meu ponto de vista, um dos momentos dessa constituição do humano é exatamente a possibilidade de conhecer, né? Então, nesse sentido, a minha formação também aparece num lugar onde o exercício da crítica fez o conhecimento da geografia avançar, né? E uma instituição pública tem um compromisso com a sociedade. Então, é preciso compreender a sociedade, encontrar as condições que explicitam a desigualdade, né? Porque sem essa compreensão, é impossível avançar na construção de um projeto de transformação desta vida de opressões, dessa vida de vigilância, não é? Dessa vida de repressão, né? Este acaba sendo o sentido do trabalho numa universidade pública, né? Então, como eu estou tentando explicar um pouco o que eu faço, é preciso voltar no tempo daquilo que faz a diferença na minha formação, né? Que é um período, que é o meu período de formação, né? Que está muito presente, né? Como as camadas do tempo na minha epiderme, né? E nesse momento também é muito interessante deixar claro, explicar que está fazendo graduação nos anos 70 no Departamento de Geografia, que era um momento de grande agitação intelectual, né, dos geógrafos, que começavam a pensar e a questionar o legado da geografia clássica, né? No caso do Departamento de Geografia, esse legado vem da chamada geografia francesa, que, afinal de contas, né, foram os geógrafos franceses, né, que estavam no início, na gênese da constituição da geografia uspiana, né? Então, nesse sentido, é um momento de crítica, é um momento de agitação, é um momento de contestação, né, da geografia e do momento que a gente estava vivendo, que era aquele da ditadura militar. Na geografia se questionava a capacidade, né? Teria a geografia uma capacidade, uma potência de explicar o mundo que a gente está vivendo? Na realidade, essa é uma questão que vai atravessar toda a minha formação, né? Naquele momento, a resposta se encontrava diante do fato de que a geografia chamada clássica, a geografia positivista, ainda era uma geografia apegada às inscrições, apegada ao plano fenomenológico, não é? Ainda descrevia os fenômenos espaciais sem a constituição ou sem a preocupação de uma teoria que explicasse esses arranjos espaciais, né? E que avançasse na direção de pensar, afinal de contas, quais eram os conteúdos desse espaço, né? Então, o debate sobre a teoria e o método, né, esse debate de questionamento, tomava conta de todos os ambientes, né? E os debates eram certamente acalorados, né? Naquele momento, o materialismo histórico ele aparecia no horizonte do debate como essa possibilidade de responder à questão que a gente estava se colocando sobre a potência da geografia, né? E no meu caso específico, que é uma coisa que dominou todo e domina toda a minha pesquisa, é exatamente pensar o espaço, né? E pensar esse espaço como uma possibilidade de, através dele, construir uma leitura da sociedade que nós vivemos. Então, neste momento, né, dos anos 70, se formou, né, um movimento que se chamou de geografia crítica, não é um bom nome, mas ela, como esse movimento foi autodenominado, não é? Principalmente na área de geografia humana, não é? E essa geografia crítica desse período acabou me formando e acabou colocando questões para a minha vida acadêmica, né, no PPGH, né? Então, certamente, o debate da geografia crítica, ele nos colocava diante do seguinte impasse. A geografia crítica era uma outra geografia, ou a geografia crítica era a superação da geografia que existia naquele momento, não é? A resposta, no meu caso específico, nós tivemos dois momentos, né? Dois movimentos, um que achava que a geografia tinha que ser jogada no lixo,
outra que deveria se superar, ela deveria ser superada, né? Não se tratava de negar a geografia, mas não negar o que ela estava produzindo, mas é como, a partir daquela produção, se poderia avançar, né? Como um momento de superação, né? Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, né, também é preciso deixar claro, que eu acho que é importante na nossa formação e que permitiu que essa geografia crística florescesse como um movimento no departamento, foi o fato de que a geografia da USP era diferente das outras geografias. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na Unesp de Rio Claro e no Rio de Janeiro, sob a força do IBGE, o que acompanhava, o que atravessava a geografia era a ideia de uma geografia quantitativa, né? Uma geografia quantitativa que transformaria a geografia em ciência, era o que se falava, que a geografia só começaria a ser ciência a partir dessa quantificação, né? Aqui na geografia da USP, nós não caminhamos nesse viés, né? A geografia do departamento, né, a geografia que me formou, ela apareciam os profundos vínculos entre uma história, com a história e com a sociologia, né? Numa direção contrária, né, à quantificação dos fenômenos. Não que a quantificação não fosse necessária, mas a quantificação tinha o seu lugar, ela não era uma ciência, né? No departamento de geografia, Léo Goldenstein, Manuel Seabra, Nelson de la Corte, traziam para o debate a chamada geografia ativa, né? Em sua riqueza, abrindo um flanco muito importante na chamada renovação da geografia, né? E com ela trazia outros nomes da geografia, que não era a geografia clássica do Brunes, do Demangeon, do Derriot, mas era uma geografia mais calcada na reflexão do Pierre Georges, que de certa forma sempre nos acompanhou, do Bernard Kaiser, do Guglielmo, né? Também na nossa formação humanista sempre foi importante o papel e o trabalho do professor Pasquale Petroni, né? Fora da USP, né, haviam outros geógrafos que nos inspiravam, né? Pedro Pinchas Gaia, por exemplo, é impossível não lembrar sobre o livro da formação da rede urbana brasileira, a Fanida Vidovich com as suas questões sobre, as suas análises sobre o urbano, o Manuel Corrêa de Andrade, se o inspirado livro até que o Homem do Nordeste, foram absolutamente centrais, né? Algo também importante nesse momento foi a GB, né? O que era legal, eu não sei se vocês chegaram a presenciar isso, a AGB ficava no nosso corredor, né? Era o corredor da geografia, então era a geografia, o departamento, a faculdade, o programa de pós-graduação e a AGB, que era um ponto de encontro, a gente vivia na AGB, a Sandra Lencioni e a Silvana Quintal foram secretárias da AGB, nós fomos a diretoria da AGB, a AGB, ela era um lugar onde a gente se encontrava, onde a gente debatia, a gente discutia. Inclusive, algumas dessas ideias, né, e alguns desses trabalhos que estão sendo produzidos nesse momento eram publicados e foram publicados na AGB São Paulo, né? Eu me lembro que um grupo de pessoas do qual eu participava criou uma publicação chamada Seleção de Textos. E nessa seleção de textos, eu me lembro de termos naquele momento, traduzido um texto escrito pelo Milton Santos sobre o valor da terra, né? Que foi bastante importante, né? O Milton aparece nesse cenário dos anos 70 no Brasil, também, né, na AGB, né? Quer dizer, também nesse espaço, né, da AGB. E era um momento que convocava a reflexão, né, de uma outra geografia, né? Então, esse era um momento de grande estímulo intelectual, né? Então, era um momento da transformação, né? Então, eu acho que esse momento marcou uma geração, né? E nos acompanhou. Do meu ponto de vista, me acompanhou o tempo todo. Isso não aconteceu com todo mundo, mas no meu caso, me acompanhou o tempo todo, né? Então, estimulada por esse debate, por essas novidades, por essa grande novidade, eu e a Sandra Lencioni mergulhamos, né? Nossa graduação, pós-graduação juntas, mergulhamos na análise dos clássicos da geografia, né? Como eu já citei, Blasch, Brunes,
de Manchon, de Rieu, de Fontaine, né? E transformamos, né, num grupo de estudos, né, em que a gente mergulhava nessas questões. Numa geografia que se constituía por dentro do materialismo histórico, né? Também foi muito importante o trabalho que eu e a Sandra fizemos a partir das nossas leituras do Marx, né, na época, no início dos anos 80, sobre o espaço-mercadoria. Né? Nós duas criamos, né, uma, uma argumentação naquele momento, né, a partir das nossas leituras da obra do Marx, sobre o espaço-mercadoria. Né? Esse foi um momento importante. Outro momento importante desse movimento foi o seminário Dialética e Geografia que o Armando criou, né? Ele chamou o Tunico, o Vanderlei, eu e a Sandra para irmos para o Rio de Janeiro participar desses debates. Né? Então, nós tínhamos na geografia, né, no departamento de geografia, esse incrível ir e vir, né, esse incrível debate que estava localizado nessa geografia. Né? Com o Vanderlei, Tunico e eu e a Sandra, acabamos montando um grupo de estudos também para discutir o que nós estávamos pensando. Nesse momento, exatamente pelo fato de estarmos na faculdade de filosofia e a gente transitava fazendo outros cursos, foi a importância na minha formação, na minha investigação e na minha orientação do curso do Martins, né, que eu fiz com a Sandra, com outros professores do departamento de geografia, a partir de uma verticalização das leituras do Marx. Né? Então, o debate sobre, a partir das obras do Marx, a compreensão de uma parte significativa das obras do Marx, mudou a geografia que a gente fazia. Não é? O Marx abria a perspectiva para pensar a relação homem-natureza de um outro jeito. Não é? E a dialética, como método, nos ajudava a pensar, não é, nas contradições que apareciam por trás dos conflitos, por trás da desigualdade que a gente via na nossa sociedade. Na minha trajetória de pesquisa, por exemplo, que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, na minha dissertação de mestrado de 1979, segundo Armando, foi a primeira dissertação de mestrado, o primeiro trabalho, né, que colocou, não é, que fez uma pesquisa por dentro da geografia crítica. Né? Naquela pesquisa, a produção do espaço aparecia já como uma produção imanente à produção da vida humana. Né? Era produto histórico e o seu conteúdo era social. Né? Havia uma inversão, não é, dos termos, dos debates da geografia. O homem não se distribuía, as atividades humanas não se distribuíam simplesmente pelo planeta, pela superfície terrestre, mas elas produziam, enquanto sociedade, esse espaço. Né? Então, nesse momento, desloca-se a investigação da localização dos fenômenos no espaço para pensar o homem como sujeito, né, questionando-se uma geografia da população, mais uma geografia que iluminava o sujeito, né, produtor do espaço. Né? Então, portanto, era uma inversão que estava apoiada e que entrava, ou que aparecia como perspectiva, através do método dialético. Né? Então, nessa construção, o conceito de produção do espaço se desdobra da relação homem-natureza como um ato civilizatório. Eu acho que esta perspectiva fez toda a diferença na geografia que a gente fazia. Não é? O meu doutorado de 87, eu desenvolvi, a partir desses elementos que eu trago na minha dissertação de mestrado, que ousadamente, né, a ousadia dos super jovens, se chamava Reflexões sobre o Espaço Geográfico. Né? Na minha tese de doutorado, eu tentei ir mais adiante em relação ao meu mestrado, no sentido de, afinal de contas, definir o que era o espaço, né? Construir um conceito. Né? Então, o conceito que eu consegui construir nessa tese de doutorado, nos anos 80, né? Ela foi definida em 86, 87, foi exatamente de pensar o espaço como condição, meio e produto do processo de reprodução social. Né?
O espaço, em última instância, é uma relação social, ele se materializa em algo possível de ser apreendido, entendido, aprofundado. No caso, ele aparecia na cidade, não é? E aí, e ele tem uma dimensão teórica, né, que é exatamente a tríade que eu acabei de construir. Se, de um lado, a construção da minha investigação tinha como ponto de partida as leituras do Marx, por outro, encontrava a geografia nesse ambiente que eu falei, de questionamento. Então, de um lado um questionamento, de um lado uma nova uma renovação que acontecia, do outro lado um debate calcado na leitura da obra do Marx, orientada pelo José de Souza Martins. O Lefebvre só entrou na minha vida, na minha pesquisa acadêmica depois, né? Também pelas mãos de José de Souza Martins, o meu contato com as obras do Lefebvre aconteceu em 86. Então, portanto, toda a fundamentação da minha pesquisa é uma fundamentação marxista, que depois encontra em Lefebvre uma possibilidade de pensar o século XX, de pensar elementos importantes que ele trazia na obra dele, principalmente para pensar o mundo que se transformava urbano, né? Então, o conceito de produção do espaço vai se desdobrando ao longo da minha investigação e vai ganhando outros contornos, não é? Até chegar no momento em que o processo de financiarização, em que o processo de urbanização vai ganhando outros sentidos que não aqueles produzidos, induzidos pela indústria, não é? Então, eu acho que esse dado é importante. Em 1844, Marx escrevia que a depreciação do mundo dos homens aumentava em relação direta ao mundo das coisas, né? Este continua sendo um desafio enfrentado pelas nossas pesquisas. A produção do espaço, ela tem um caráter fetichizante também, né? A centralidade da produção do espaço, ela, na minha pesquisa, eu consegui perceber que havia uma contradição fundante desse processo. O processo de produção social, o processo de produção do espaço é social, o sujeito dessa produção é a sociedade, mas a apropriação desta produção social é uma apropriação privada. E nesta apropriação privada é que a sociedade ganha em desigualdade, quer dizer, a verticalidade da desigualdade é expressa ou é produto dessa contradição, né? Então, eu penso que no mundo moderno, a centralidade da noção, do conceito de produção do espaço é importante, né? O que o Lefebvre acrescenta nessa ideia é o fato de que a produção, que o capitalismo hoje se realiza através do espaço. Isso é importante, eu acho que o movimento da obra do Lefebvre é importante, mas também nós, na geografia, conseguimos chegar nisso, chegar no debate sobre espaço mercadoria, como eu sinalizei, eu e a Sandra, antes mesmo de trabalhar com a obra do Lefebvre, por conta da própria potencialidade da geografia e permitir esse avanço, né? Hoje em dia eu vejo a geografia em estado de crise, né? A geografia entra em crise como produto da extrema especialização do trabalho, como produto da competição, como produto das contradições que emanam nas próprios processos de transformação da universidade, não é? Nesse sentido, o caminho dessa geografia, que tem esse fundamento, que eu sinalizei aqui, ela se desdobra naquilo que eu chamo de metageografia, né? Essa metageografia, não como uma outra geografia, mas como um momento de crise, né? Quer dizer, com um momento em que, de certa forma, há um avanço com a metageografia em relação à geografia crítica que eu fazia no início, né? Dos anos 70, dos anos 80. Né? Por quê? Né? Porque ela desemboca no próprio desvendamento dos processos constitutivos da reprodução da sociedade em sua dimensão espacial, onde as contradições exigem outras respostas, né, do que a exigência de políticas públicas capazes de resolver os impasses nos quais nós estamos metidos, não é? Que impasses são esses? São os impasses da constituição e da verticalização
e de uma sociedade cada vez mais desigual, não é? E de uma sociedade cada vez mais violenta, não é? De uma sociedade em que as barreiras em relação ao humano se elevam cada vez mais, né? E nós estamos diante de um momento em que as condições de vida, as condições da vida cotidiana têm imobilizado a realização do humano, né? As lutas que trazem o direito à cidade, né, a partir das obras do Lefebvre, na realidade, no fundo, são lutas por direito ao espaço, porque o espaço é o lugar da realização da vida, o espaço é um produto dessa vida, né? Então, esse é o movimento da minha formação, portanto, é o movimento da minha pesquisa e da minha orientação no PPGH, né? Então, decorrente dessa minha formação, se esboça e realiza-se o meu trabalho de orientação, aquele que se abre à compreensão aprofundada do mundo sobre o qual nos debruçamos, num fragmento explicativo do mundo e suas contradições, tendo a totalidade sempre como orientação, né? O ato de compreender move não só o pensamento do presente, mas esclarece o passado como fonte de inspiração e move-nos em direção ao futuro, no momento em que entender as condições de opressão são absolutamente fundamentais para pensar a necessidade de um projeto, né, que indique um futuro de realização do humano, né? O capitalismo tem reproduzido essa desigualdade, não é? E é preciso esclarecer, né, esses fundamentos. Nesse sentido, o conhecimento traz a utopia, né, porque ele pensa o devir, né, e essa utopia é absolutamente necessária para pensar este projeto, né. Isso é a minha orientação no PPGH, ela vai nessa orientação. As minhas atividades também têm um forte apoio no trabalho coletivo. Trabalho coletivo, isso que eu aprendi no colégio de aplicação, né? Se a sala de aula é um lugar privilegiado do exercício da crítica, da possibilidade da manifestação da diferença, um espaço de afirmação da criatividade, eu sempre pensei isso na sala de aula, né? Na pós-graduação e na orientação, isso se eleva à enésima potência, né? Quase uma obrigação, não é? Esse exercício de liberdade, esse estímulo à criatividade. Nesse sentido, esse trabalho coletivo, né, acaba acontecendo nos laboratórios. Eu acho que o Labour foi absolutamente central nos nossos debates, na constituição desse pensamento que tem sua origem em Marx e Lefebvre, para pensar, para fazer a geografia evoluir, para pensar junto à geografia, não é? Então, é por isso que os nossos grupos de estudos no Labour sempre são grupos de estudos que não contemplam só nossos orientandos, contemplam outros orientandos de outros colegas, não contemplam só geógrafos, eles são interdisciplinares, não contemplam só pessoas diretamente ligadas à universidade, mas pessoas que estão de fora. Nesse movimento da minha prática acadêmica e da prática de orientação, eu não podia deixar de citar o GESP, né? O GESP, que eu chamo de Grupo de Estudos de Geografia Urbana Crítica, que foi formalmente criado em 2002, né, comigo, com os meus orientandos, vem se reproduzindo ao longo do tempo, e hoje esses estudantes não são mais estudantes, são professores de universidades federais, são professores do próprio PPGH, né? E o GESP gira em torno de pensar criticamente os conteúdos do processo de urbanização, a desigualdade de vida e, fundamentalmente, pensar criticamente o mundo de hoje, né? Através do pensamento crítico, se desmistifica a falácia de uma missão civilizadora do capital. Significa crer, né, que o capitalismo não é uma possibilidade civilizatória, né? A realização plena do capitalismo significa um futuro sombrio para a nossa sociedade, né? O que me parece central é que o compromisso do pensamento crítico envolve o desvendamento da lógica da reprodução da sociedade capitalista, reduzido hoje a críticas periféricas de uma esquerda intelectual que localiza no Estado o projeto de transformação da sociedade. O nosso caminho, né, a utopia como horizonte, move o mundo numa outra direção, aquela da revolução total, em direção à realização do humano
exigindo o fim de todas as estruturas, não é, que oprimem a sociedade, como a propriedade privada, as relações de classe, o próprio Estado. Não é? Eu penso que nós não podemos perder esse horizonte, né? Mesmo que ele pareça muito distante, no momento da história que sepultou a tradição iluminista que habitava o tempo, que tinha paciência e que tinha uma preocupação com a produção do conceito, que fazia uma leitura atenta do mundo, né? Que mergulhava num processo de reflexão num tempo lento, né? Pensando, né, o horizonte da formação do humano enquanto ser poético e vivendo esta possibilidade, né? No momento de obscurantismo dessa democracia, no momento em que a geografia se aprofunda na especialização que produz a ignorância, no momento do estreitamento do pensamento crítico, que se torna cada vez mais residual, diante de imposições de uma política neoliberal que impõe a competição no lugar da responsabilidade pela transformação social, eu penso que é um momento de resgatar a utopia. Utopia é essa que faz parte do próprio projeto marxista, não é? Então, eu sei que acho que eu falei demais, porque também são 30 anos e sintetizá-los é um pouco requer um poder de síntese que eu não tenho. Mas, enfim, creio ter respondido um pouco a pergunta que você me fez, César. Muito obrigado pelo aceite, por ter nos brindado com esse belíssimo depoimento e, claro, lamentavelmente, muito limitado pelo tempo, né? Nós estamos chegando já ao fim aqui, mas antes de encerrar completamente essa entrevista, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, para aproveitar alguns segundinhos ainda que temos, então eu vou pedir que seja uma resposta muito breve, mas durante o seu depoimento, Fanny, me ocorreu a seguinte, enfim, a seguinte questão, né? Quer dizer, na nossa história aqui do Departamento de Geografia, do programa de pós-graduação em Geografia, nós tivemos nomes muito importantes para a geografia brasileira e mundial, né? Como, sei lá, me ocorre agora, né? Enfim, peço desculpas se cometo injustiças a não mencionar ou deixar de mencionar nomes importantes, mas, por exemplo, me ocorre nomes como de Pierre de Fontaines, Pierre Monbeg, Pasquale Petroni, Armando Corrêa da Silva, Milton Santos, né? Quer dizer, mas além disso, nós estamos numa faculdade, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade, né, que também, em sua formação e durante o seu desenvolvimento, também contou com nomes como os de Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira, Eunice Duran, Fernand Brodel, Roger Bastide, Levi-Strauss, enfim, entre outros, e também peço desculpas aqui se cometo injustiças, a minha ideia é mais caracterizar o que foi esse ambiente de debate e perguntar se você considera que estar na FEFELESH, né, tem impacto para a formação do geógrafo e da pós-graduação em geografia na USP. Sem dúvida alguma, né? Marcou a minha formação e continua marcando a formação dos nossos orientandos, mesmo se nós estamos hoje diante de uma universidade que se transforma, não é? E que caminha na direção de um pensamento e de uma investigação que requer o tempo rápido e não mais o tempo longo, não é? Toda a minha tradição, essas pessoas que você citou e que eu citei na minha formação, elas puderam pensar e puderam trazer uma contribuição porque elas puderam pensar, puderam investigar. Elas não eram o tempo todo cobradas do ponto de vista da sua produção. Né? Quando a gente é cobrado o tempo todo sobre a produção, é impossível habitar o tempo lento. Né? O tempo lento é a condição necessária. Né? E a universidade caminha na direção que mata esta possibilidade. Mais do que isso, mata o próprio sentido e responsabilidade da universidade pública. Né? Eu acho que esse caminho a gente está seguindo, a universidade está seguindo,
Mas, ao mesmo tempo, e dialeticamente, há resistências a esse processo. Quero crer que o trabalho de uma parcela significativa da pós-graduação, principalmente do PPGH, caminha na direção contrária a essa tendência, né, da rapidez, da velocidade. Né? Eu ainda vejo o nosso programa de pós-graduação como um momento de resistência. A nossa prática ainda é de resistência, a nossa prática ainda é de luta por aumento de tempo, para que os nossos orientandos tenham mais tempo para fazer suas teses, suas dissertações de mestrado, para eles também possam ter o privilégio, que hoje virou privilégio, quer dizer, uma condição necessária da produção do conhecimento, que é habitar o tempo lento, hoje se torna um privilégio. Não é? Quando isso se torna um privilégio, é porque o futuro, né, aparece como sombrio e obscuro. Né? Então, nesse sentido, dialetizar esse momento que nós estamos vivendo através da luta e através da resistência, aparece como absolutamente central, não é? Na defesa de um conhecimento que tem uma responsabilidade com a sociedade, desse conhecimento que é o sentido da universidade pública. Quero crer que nós ainda somos um lugar de resistência, não é? Na nossa universidade. Quero crer que o meu trabalho, o trabalho que eu faço com os meus orientandos e as nossas pesquisas ainda caminham na perspectiva de reforçar a crítica, né, como um momento importante do processo de conhecimento e do processo de compreensão desta realidade. Quero sinalizar algo que é quase de domínio de todos, não é? Que no departamento e no programa de pós-graduação, a gente ainda tem a liberdade de escolher os temas, de escolher o método, de optar pela geografia que a gente quer fazer. Isto é, essa pluralidade de modos de pensar e fazer a geografia encontra no PPGH um lugar de manifestação. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o PPGH não só é um lugar de resistência contra a geografia e a universidade que quer se impor, mas, fundamentalmente, é um lugar de exercício da liberdade, onde as várias possibilidades teórico-metodológicas da geografia possam se realizar. E, portanto, ao se realizar, elas podem se aproximar do projeto humanista desses intelectuais que você acabou de citar. Muito obrigado pela contribuição. Gostaria também de agradecer a presença, o suporte, o apoio da Elisa, que está aqui com a gente, né, no background, e perguntar, Fanny, antes de encerrarmos, se você gostaria de fazer alguma consideração livre, alguma coisa que seja muito breve, antes que a gente encerre. Bem, talvez acreditar que o futuro é possível, né? E que as nossas pesquisas se abram para pensar o dever da sociedade. Então, portanto, vamos resgatar a utopia e não a política pública, não é? Tá certo. Então, obrigado, Fanny, pelo depoimento, obrigado pelo aceite de participar conosco, e com isso a gente encerra mais uma sessão de entrevistas aqui dos eventos comemorativos dos 50 anos do PPGH.